Boa noite, pessoal. Essa é uma live bacana, um tema, um assunto bem polêmico, bem sério. Então, eu fiz questão de convidar uma pessoa muito séria também, que trabalha com isso há muitos anos, que tem um know-how muito grande. É muita responsabilidade minha e dela aqui da gente falar sobre esse assunto, né? Até porque essa decisão de fazer uma cirurgia como essa não é uma decisão tão fácil. Fala, Beto, tudo bem, meu amigo? Tininha, um beijo. Não é uma decisão tão fácil, né? Você decidir fazer uma cirurgia bariátrica, é uma cirurgia bastante invasiva, né? Não dá pra, né? Me arrependi, quero reverter. Dentro do que eu sei, não é possível você voltar atrás. Enfim, é uma decisão definitiva e que tem, como tudo na vida, né? Um lado bom e um lado ruim. Então vamos conhecer hoje, com esse bate-papo aqui com o Mari, os prós e contras dessa cirurgia, né? Qual é a indicação, qual é a idade, quais são os critérios, né, para a pessoa poder fazer a cirurgia. Em relação a reganho de peso, vocês perguntaram muito isso. Oi, Raquel. Meu áudio tá bom, pessoal? Eu não perguntei. O áudio tá bom? Fala, dá um joinha se o áudio tá bom. Vou esperar vocês falarem. Tá, Murilo? Valeu, meu irmão. Você não pode faltar de uma live mais, viu? Então, olha só. Fala, Gustavo. Fala, Catinha. Minha secretária, Catinha. Saudade de você, viu? Então, muita gente querendo saber em relação ao reganho de peso. Eu conheço muita gente que fez a cirurgia e se deu bem. Minha cunhada, por exemplo, Cíntia, é uma pessoa que teve o maior sucesso até hoje, tá muito super bem. Fala, Fredão. Mas também conheço pessoas que não tiveram sucesso e que recuperaram peso, até ganharam mais peso. Geralmente são pessoas que não mudaram o comportamento, não investiram em atividade física, em permanecer, em atitudes permanentes, né, em permanecer se alimentando bem, se conhecer, né, mudar sua relação com a comida, enfim. Cada caso é um caso, eu não tô aqui eu não quero julgar ninguém aqui, tá? Eu sou um pouco tendencioso né, assim, a deixar decisões drásticas como essa. Para mim é uma decisão drástica. Em último caso, né, eu acho que tem que ser uma coisa assim que bem pensada e bem avaliada por uma equipe de multiprofissionais, né? Trabalho psicológico é extremamente importante, porque a cirurgia é na barriga, no estômago, não é na cabeça, né? E, inclusive, acho também que daqui a uns 15, 20 anos, a gente vai olhar para trás e vai falar assim, pô, que doideira, ó, a gente cortava o estômago das pessoas e tal, elas emagreciam. A medicina vai evoluir, né? Eu já vi algumas pesquisas, o pessoal neurologista tentando colocar um chip no cérebro, na área do cérebro que regula a questão da saciedade, da fome, enfim. A medicina está aí para isso também, né? Para evoluir. Mas vamos lá, vamos falar da parte da nutrição, né? Que nos cabe. E sei que tem muita gente que está aqui que já fez a cirurgia, gente que está na dúvida, né? Que está pensando em fazer, ou gente que está só para se informar, né? Muitos colegas nutricionistas. Vamos chamar ela, a Mari, que é quem entende mesmo do assunto, que tem o know-how. Mari, dê um alô aí pra mim, fala um oi, pra poder eu te achar aqui, por favor. Muita gente com reganho, ó. Tô com reganho. Vamos lá, eu prometo tentar responder todas as perguntas de vocês. Aqui, achei Mari, oi. Eu convidei ela conectando. Boa noite! Oi, minha amiga, tudo bem?
Tudo bom, querido? Boa noite para você, boa noite para todo mundo, gente! Aí, pessoal, essa é a Mari que eu falei tanto aqui. E queria agradecer muito pela sua disponibilidade, Mari. Você, né, quando eu falei com você, você bora fazer na hora e tal. Eu vou falar rapidamente como eu conheci ela. A gente se conheceu no corredor na saída de um congresso em São Paulo, né? A gente bateu um papo, assim, ela veio conversar comigo e ela falou, não, aí eu troquei ideia com ela, ela falou, não, eu trabalho com bariátrica e tal. E ela achou que eu tinha esquecido. Aí Foi depois de um 2000, você tempo, sabe que ano foi isso, Dani? 2015. pois é. Faz muito tempo. Mas assim, você vê como é legal esse lance da gente se atualizar, ir para eventos, né? E conhecer pessoas novas, né? Profissionais de outras áreas. Você é de Brasília, né, Mari? Sim, Brasília. Tem um amigo também que é nutricionista ele foi seu aluno na faculdade, falou super bem de você. Figuraça. Muita gente falando de você e você já é uma autoridade nessa área de bariátrica aí, já dá aula e tudo mais. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa sua experiência, né, de quanto tempo tem, quais são os pacientes que você está acostumado a atender e depois a gente vai já falar da cirurgia, né? Quero que você fique bem à vontade para falar. Eu tenho algumas perguntas para poder fazer no decorrer da nossa conversa, tá? Tá certo. Todo mundo tá me ouvindo bem, tudo certo, né, gente? Tá ótimo, Bom, ótimo. vou me apresentar então. Eu sou Mariana, nasci em Brasília, sou nutricionista há mais de 15 anos. E assim que eu me formei, eu já entrei nessa área de cirurgia bariátrica. Um cirurgião bariátrico aqui de Brasília, o doutor Sérgio Arruda, me convidou. E eu não sabia nada de cirurgia. Então, eu já fui uma não especialista nessa área também, sabe, Dani? E sei muito bem o anseio que os profissionais nutricionistas e a angústia que eles têm em relação a esse tema, que é um tema muito específico, né? E só quando a gente convive, quando a gente, de fato, no dia a dia, trabalha com isso, que a gente entende e tem segurança para atender nessa área. E aí, fiz mestrado nessa área, então trabalhei com pacientes no pré-operatório e agora estou no doutorado trabalhando com pacientes no pós-operatório. A gente tem um grande projeto lá envolvendo vários alunos de graduação, pós-graduação. E eu atendo em clínica particular. Hoje a gente tem o Hospital Sírio-Libanês aqui, que tem uma equipe de cirurgia bariátrica também, então a gente atua no Sírio-Libanês também. E atuo no SUS. Então, a gente tem o único hospital credenciado do SUS, hoje é o Hospital Regional da Asa Norte. Sou da equipe de cirurgia bariátrica e lá sou preceptora da residência. Adoro dar aula, dou aula em pós-graduação, respiro obesidade e cirurgia bariátrica, que é um tema que eu acho muito legal, muito relevante. Legal, É isso. uma coisa que você falou que me chamou a atenção foi que o Brasil era o segundo país no mundo com o maior número de cirurgias bariátricas, não é isso que você falou? Aham. Segundo país. Primeiro país é Estados Unidos e Canadá. Então, nos congressos que a gente vai, mundiais, internacionais, o Brasil, ele agora tem uma certa moralzinha. E a gente fala muito porque a gente tem muita experiência, né? São muitas cirurgias, tanto no setor privado quanto no SUS, aqui no país. E você atribui ao quê o fato do Brasil ser o segundo maior país em cirurgia, já que o Brasil não é o segundo país em mais obeso. Não é, né? Tem não México, tem outros países aí, tem México, tem... Sim, Estados Unidos é o campeão. Mas eu acredito, Daniel, que a nossa medicina é uma medicina muito boa, a nossa medicina na área de cirurgia é bem evoluída. E a gente tem esse apelo estético também, né? Tanto que o Brasil é o país que tem o maior número de cirurgias plásticas. Tem também muita academia aqui, acho que depois dos Estados Unidos também é o que mais tem academia, né? Uma em cada esquina. Sim, a gente tem essas questões, né? Mas eu hoje vejo que a questão da medicina, cirurgia, da parte cirúrgica aqui é muito avançada, sabe? É muito evoluída. Legal. E queria que você falasse, Mari, eu acho que essa é uma explicação bem plausível, né? De não só o crescimento, né, exponencial da obesidade, não só a obesidade adulta, mas infantil no nosso país, no mundo inteiro, de modo geral, mas também em relação a essa questão que você falou aí da vaidade, né? A mulher brasileira é uma mulher... Mais cobrada, né? É a mulher mais bonita do mundo, né? Assim, as características e tal. E é muito vaidosa também, né? Então, eu acho que tem essa questão. Talvez também
Não sei se talvez por acesso, custo, não sei quanto é que deve ser um custo de uma cirurgia dessa nos Estados Unidos e aqui, talvez aqui seja mais em conta, não sei. Mas o importante é saber que, de fato, muita gente tem operado aqui no Brasil. Eu queria que você falasse sobre os critérios da cirurgia, né? Qual a idade mínima, como é que você faz, como é que você faz essa triagem, né? Como é que é feito como é que deveria ser feito, né? E eu acho que você trabalha de forma séria e fazendo o critério certo, mas nem todo mundo trabalha assim. Fala um pouquinho sobre os critérios, né? Como é que é isso? Então, o que é importante a gente saber, Dani, que a obesidade ela tem que ser tratada segundo o seu grau de complicação. Então, obesidades mais simples, a primeira alternativa é sempre mudança do estilo de vida, que envolve mudança de alimentação, atividade física e tudo mais. Quando ela vai ficando mais complexa, então ela vem com comorbidades associadas a todas aquelas doenças que, infelizmente, a obesidade traz junto com ela, a gente precisa inserir formas de tratamento também mais severas. Então, medicação é um segundo passo, né? A gente trata a complexidade. E em casos de obesidade muito grave, a alternativa é tratamento severo, tratamento intenso, que seria a cirurgia bariátrica. Então, hoje, opção, né? Essa seria a última opção. Isso tudo associado à mudança no estilo de vida e associado, muitas vezes, até à medicação. Então, nada fica para trás. Na verdade, a gente só vai tratando a obesidade com um pouquinho mais de gravidade que ela merece, que ela precisa ser tratada. Agora, a indicação é muito importante e ela é multidisciplinar porque a obesidade é uma doença multifatorial. Então, como ela muitas vezes vem acompanhada com um mau comportamento, com um transtorno alimentar, o psicólogo, o psiquiatra precisa ver esse paciente. Existem vários outros especialistas que precisam avaliar esse paciente. E o nutricionista vai avaliar essa parte, então, alimentar. Se o paciente tem condições de sofrer uma restrição grande de alimentos, se ele tem alguma deficiência nutricional pré-operatória que pode interferir até na cicatrização e na resposta dessa cirurgia. A idade, existem critérios de indicação que são estabelecidos por diretrizes internacionais, mas no Brasil a gente tem a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica que hoje respalda e endossa, e o Conselho Federal de Medicina também que endossa todos esses critérios de indicação, ou seja, não opera quem quer, não. Opera quem precisa. Né? Agora, assim como nós temos maus profissionais, engenheiros, arquitetos e de outras especialidades, nós temos profissionais que infelizmente se vendem e acabam fazendo essa cirurgia de uma maneira que não tem necessidade. Mas não é a maioria, viu, Daniel? Isso é muito importante a gente dizer. Existem muitas equipes muito sérias no Brasil, a sociedade é muito engajada. Eu acho que cabe ao paciente procurar uma equipe que, primeiro, esteja ali cadastrada na sociedade brasileira, investiga a vida do seu cirurgião, investiga se ele é uma pessoa estudiosa, que vai em congresso, que tem uma casuística boa de cirurgias. Isso que é importante, né? Os critérios de indicação, então, são o seguinte: pacientes acima de 18 a 65 anos, né, podem fazer a cirurgia, mas existem casos que precisam ser vistos. Então, existem pacientes, sim, abaixo de 18, e o SUS agora já até faz a partir de 16, mas precisa de um laudo de um especialista. O tempo de obesidade é uma coisa muito importante e o tempo de tratamento é uma coisa muito importante. Então, o paciente tem que ter pelo menos feito um tratamento sério para aquela obesidade há pelo menos 2 anos. Então, ele precisa ter tentado. O paciente não pode sentar no consultório e falar: oi, eu quero operar. Aí, você já tentou alguma coisa? Vamos fazer uma dieta? Nunca fiz. Não, então, peraí, vamos começar do começo. Então, isso é muito importante, né? Ele precisa ter tentado melhora no estilo de vida, depois a medicação, e tudo isso a gente também considera as comorbidades. Então, é super importante que ele tenha descompensadas essas comorbidades. Tem paciente, Daniel, que ele tem um tempo de obesidade, uma gravidade tão grande da obesidade, que ele não consegue mais controlar com medicações. Eu tenho paciente que toma 30 medicações por dia antes da cirurgia. Fale para o pessoal que são comorbidades, para poder o pessoal não ficar voando. Desculpa. Comorbidades são doenças associadas à obesidade. A obesidade...
Pressão alta. Diabetes, pressão alta, esteatose hepática, que é gordura no fígado, a apneia do sono, que é aquela dificuldade respiratória pelo acúmulo de gordura ali no pescoço, né? Hipertensão arterial, doenças cardíacas, tudo isso é o pacote, é o combo que vem junto com a obesidade. Esse é o grande problema, né? É raro o paciente morrer da obesidade, ele morre das complicações metabólicas que a obesidade traz. E aí tem aquele critério do IMC, né? Aquela continha que a gente faz, peso dividido pela altura ao quadrado, que então, quando ele é acima de 30, se o paciente já tem um diabetes descompensado, que ele não consegue tratar de jeito nenhum, ele já pode ser um critério de indicação, acima de 35 associado a comorbidades, compensadas ou não, e acima de 40, independente dele ter comorbidade ou não, ele já tem indicação para fazer a cirurgia bariátrica. Isso é baseado, Dani, em estudos que mostram que pacientes que tentam tratamento clínico, que a gente chama, que é só com medicação e mudança de estilo de vida, ao longo do tempo, eles têm mais prejuízos não operando do que operando. Hoje em dia, a gente já tem ensaios, estudos que já mostram, assim, compara durante 20 anos, pacientes operados e pacientes amostras homogêneas não operados. E acompanha durante esse período esses dois grupos. Os pacientes operados com todos os perrengues, eles ainda têm reganho de peso, têm várias complicações, mas eles têm maior tempo de sobrevida e melhora das comorbidades. Então, assim, a gente tem que tudo botar na balança. Salva a vida, né? Salva a vida do indivíduo, né? Isso, é para a pessoa não morrer. Eu sempre falo isso, quando o paciente vem na primeira consulta, eu falo, olha, eu não estou pensando em você daqui a um ano, magrinho, cabendo na sua calça, número 40, não é esse o meu objetivo. Eu penso em você daqui a 10 anos, será que você vai estar vivo? Então, é tudo a gente botar na balança. O nutricionista bota na balança, o psicólogo bota na balança, o paciente tem que ter uma rede de apoio. Não adianta ele sozinho querer mudar e a família inteira é contra a cirurgia, vai boicotar esse paciente pro resto da vida, ele não tem dinheiro para comprar os suplementos. Então, o psicólogo vai ver toda essa estrutura de rede, de apoio, né? Então, é multifatorial. Não tem como cuidar de um paciente desse sozinho. Com certeza. Isso aí não há dúvida. O Mário, eu queria que você falasse em relação a se tem contraindicações, mesmo que o cara tenha o peso acima do peso, que tenha lá diabetes, controlar tudo, se uma condição psiquiátrica, por exemplo, ela pode ser um fator de proibição para cirurgia, de contraindicação. Sim, existem alguns critérios de contraindicação. As principais são o paciente não ter... ele tem uma limitação intelectual para entender a cirurgia. Ele não pode. Então, às vezes, ele tem algum problema neurológico. Coisa um QI abaixo, sei lá. Se ele não tem capacidade de compreender o que vai ser aquela cirurgia para ele tem contraindicação. E aí, o especialista, o psiquiatra, vai dar essa contraindicação. Pacientes sem esse suporte familiar que eu falei para vocês adequado, não tem indicação de fazer a cirurgia, né? Quadros de transtorno psiquiátrico muito que ele não consegue controlar, né? Uso de drogas ilícitas, drogas abusivas, contraindicação para cirurgia. E outras doenças psiquiátricas mais graves, doenças genéticas, por exemplo, né? O paciente tem obesidade porque ele tem uma síndrome de Cushing. A cirurgia bariátrica não cura a síndrome de Cushing, né? Que é uma das doenças que gera obesidade. Então, isso o endocrinologista é fundamental para descartar essas doenças da obesidade que são de origem genética. Tá, e outra coisa, mas eu queria perguntar para você, eu lembro que na minha prática, quando eu atendi em consultório, eu vi assim, alguns casos de pacientes que iam, né, buscavam, assim, estavam super angustiados, né? O paciente que está, tipo assim, desesperado, né, imediatista, ele quer emagrecer, ele já tentou, enfim, ele até procurou um nutricionista, né, fez tudo como manda o figurino, e aí ele acaba não recebendo, não entrando nos critérios, né, ou porque não tem o peso tão alto ainda, enfim, e aí muitos acabam ganhando peso, né, fazendo uma dieta de engorda para ganhar mais peso, para poder aí sim entrar no critério. Como é que vocês lidam com isso? Assim? É difícil, né? Muito. Eu tenho visto isso menos, tá? Antes eu via isso muito, assim, mas agora eu acho que as pessoas são mais conscientes.
e elas veem um reflexo na vida delas, como é ruim ganhar peso. Então, ninguém está muito disposto a fazer isso. Eu vejo menos na minha prática clínica. E hoje, por conta dessa diminuição do IMC, o paciente com IMC um pouco mais baixo já está apto a fazer cirurgia, eu acho que isso melhorou um pouco também. Mas a gente explica para o paciente que, na verdade, isso não pode ser feito. Que ele só vai ter prejuízo se ele fizer engordar para poder fazer a cirurgia. E, assim, aquilo que eu te falei, né? Os maus profissionais vão dar o laudo para esse paciente operar, mas os bons profissionais, ele não engana, não. Legal, Maria. Então, Eu queria mandar um abraço para meu amigo que acabou de entrar aqui, André Marques. Ele, inclusive, é um exemplo, né, muito bem sucedido. Maravilhoso, maravilhoso. André, meu amigo daí do Rio, ele me conta, né, a história dele, como é que era. Esse aí realmente pulou uma fogueira, né? Ele não ia sobreviver pelo grau de complexidade das doenças que ele já vinha acumulando. Então, é um cara também que eu vou lhe dizer assim que teve um sucesso. É um bom exemplo. Um ótimo exemplo. E ele fala como é que era antes, como é que era depois, toda a história dele, né? Uma coisa que muita gente me pergunta é assim, Daniel, eu posso engravidar depois de fazer cirurgia bariátrica? Ou quem já teve filho? Enfim, tem alguma contraindicação em relação a isso? Alguma complicação? Então, você mexeu num ponto que eu sou apaixonada, né? Eu acabei de aceitarem um artigo meu numa revista super renomada chamada Obesity Surgery, uma revista A1, que a gente estudou 40 pacientes gestantes, lá do SUS, inclusive, e comparamos vimos como é que foi a evolução dessas pacientes, dos bebês e tudo mais, no pós-operatório de cirurgia bariátrica. O que acontece é o seguinte, para engravidar, tanto na fertilidade, quanto na concepção, quanto na gestação, você fazer isso sendo obesa, Daniel, é muito arriscado. É muito perigoso. Então, quando você emagrece, independente de ser por cirurgia bariátrica ou por qualquer outro método de emagrecimento, a chance de você ter uma gestação tranquila e bebês saudáveis é muito maior. Então, não tem contraindicação. A gente contraindica muitas vezes a paciente engravidar obesa mórbida. Então, depois que ela opera, seria o mais seguro para ela engravidar, porque ela tem os hormônios dela mais estabilizados, e é importante que você entenda isso. Eu não estou defendendo a cirurgia, Daniel, mas assim, eu preciso falar dos benefícios, né? A cirurgia bariátrica, ela não é só mecânica, ela não faz o paciente só emagrecer porque o estômago fica pequeno, ela é metabólica. Então, isso foi acidental. Quando o cirurgião fez a primeira lá, ele não sabia que isso ia acontecer, que melhorava o diabetes quando o paciente sai do hospital. Como assim? Ele nem perdeu peso ainda. Eu estava lendo sobre a história da cirurgia bariátrica. Parece que foi alguns médicos que começaram a operar pacientes que tinham câncer de estômago. Isso, é a gastrectomia. O estômago emagrecia muito. Aí começou a pensar nisso, né? Que essa poderia ser uma alternativa. É a mesma técnica, uma técnica muito parecida, gastrectomia. Você tira um pedaço do estômago. E aí começou a se ver que os pacientes tinham benefícios metabólicos antes da perda de peso. Então, antes deles perderem peso, eles já tinham uma melhora de resposta de metabolismo. O diabetes compensava, a hipertensão, o paciente já saía sem remédio. E isso agora que está se descobrindo, que realmente alguns hormônios eles são melhorados. A secreção de hormônios importantes é aumentada depois dessa cirurgia. Foi incidental, mas foi uma coisa interessante. E aí, como estabiliza tudo isso, os hormônios femininos sexuais também melhoram. Então, a fertilidade da mulher melhora e a chance dela ter um diabetes gestacional, uma pré-eclâmpsia é muito menor depois disso tudo. E o resultado do meu artigo, que foi publicado agora, mostra exatamente isso. Os nossos bebês nasceram completamente saudáveis, com peso normal, tempo de concepção, né, de gestação normal. Tem que ter um pouco mais de cuidado. Então, assim, grávida bariátrica, grávida que fez cirurgia bariátrica, eu fico no pé, eu vejo de 15 em 15 dias, a gente faz exame de sangue todo mês, a chance de ter deficiência nutricional é rápida, então não pode dar mole, sabe? Porque... Esse é um ponto importante que eu acho que a gente deve esclarecer bastante para as pessoas, porque
Tudo no início, como qualquer cirurgia, eu já operei o ombro, por exemplo, e eu lembro que quando eu fiz a cirurgia do meu ombro, foi uma É lua de cirurgia mel, né? aberta, foi uma cirurgia aberta, eu tive que fazer enxerto ósseo e tal. E eu lembro que o médico falou, ó, metade da cirurgia é o que eu fiz aqui, outra metade é com você fazendo a fisioterapia. Aí eu, beleza, né? E aí eu cheguei na fisioterapia, fui lá no meu fisioterapeuta, Arivan, falei, velho, me mandaram para você, eu operei, e aí? Ele, Daniel, você fez metade lá, vamos fazer a metade aqui, né? Para poder consolidar, para poder ficar tudo bem feito, para você não perder a cirurgia. São 6 meses de tratamento, para você voltar a movimentar o braço e 1 ano de fisioterapia para você voltar a fazer o esporte que você fazia de alto rendimento e tal. Eu fiz tudo certinho e beleza. E ele me disse no dia que eu tive alta, ele falou assim, Daniel, agora eu vou te dizer uma coisa que eu não podia ter te dito antes. Você nunca mais vai poder esquecer desse ombro. Ou seja, você nunca mais vai poder ficar sem movimentar, sem fazer alguma atividade, sem ativar esse braço. Porque quando você fizer isso, você vai sentir dor, você vai sentir incômodo. Isso não é que você vai perder a cirurgia, mas você vai se lesionar porque, né, é uma coisa, vamos dizer assim, artificial. E aí, com a cirurgia bariátrica, eu faço essa mesma analogia porque o paciente ele se torna desnutrido pelo resto da vida, né? Quando você tira uma parte do estômago e do intestino, você causa uma síndrome de má absorção. Então, assim, como é que é isso? Como é que você acompanha esses pacientes e como é que você informa isso de que ele tem que acompanhar, né? Monitorar o seu estado nutricional para o resto da vida? Porque no primeiro ano, nos primeiros meses, você compra ali seu polivitamínico, você segue a sua prescrição, mas depois muitos se dão alta e, tipo assim, voltam a comer tudo que comia antes, né? Lógico, em menores quantidades, porque não conseguem. Como é que você informa isso? Pois é igual o seu ombro mesmo. No começo é uma lua de mel, o paciente, não, doutora, fica tranquila, vou fazer tudo que você mandar, tudo certinho. E eu posso contar até um segredo para você. No primeiro ano, se o paciente fizer certo, fizer errado, dá tudo certo. O paciente perde peso, menino, é uma beleza. Mas, a partir do segundo ano, se essa pessoa não ingere os suplementos de forma indicada, não faz o monitoramento bioquímico, que são os exames de sangue, não acompanha com o nutricionista, não acompanha com o clínico dele, que pode ser o cirurgião, tem cirurgião que faz a clínica e tem endocrinologista que faz essa clínica, ele pode começar a ter problema. Não só de voltar a ganhar peso, mas de voltar a alteração de glicose, alteração de pressão, tudo que veio junto lá no combo da obesidade. Então, na primeira consulta, eu já falo para o paciente, estamos casados, casamos, acabou. Aí, o que acontece? A gente tem uma periodização das consultas. Então, no pré-operatório, eu vejo esse paciente de 15 em 15 dias, no consultório. No SUS, eu não consigo ver de 15 em 15 dias, então eu vejo de mês em mês, né? E a gente já trata as deficiências nutricionais pré-operatórias. Você sabia que tem muita deficiência nutricional em paciente obeso, Dani? Porque eles têm um histórico de fazer tanta dieta uma em cima da outra, que eles já chegam pra gente com muita alteração nutricional. Deficiência de ferro, deficiência de zinco, deficiência de... Isso é muito louco da gente entender e compreender, porque antigamente, quando se falava em desnutrição, você imaginava aquele magrinho que a gente via, né, aqueles filmes da África, né, a pessoa desnutrida por não ter acesso à comida. Só que hoje a gente tem o excesso de calorias vazias, né, que é açúcar, farinha. Então, é aquela dieta de refrigerante, litros de refrigerante, muito açúcar, que é o quê? Que tem industrializado. Calorias, mas não tem nutriente, né? Não tem, quando eu falo nutriente, é vitaminas, minerais. Exatamente. Aí a gente trata essas deficiências nutricionais no pré-operatório para o paciente tinindo, ele tem que ir com tudo nos esquemas. E aí opera, e no pós-operatório a gente tem um protocolo. Esse protocolo é internacional e aí a gente segue o mesmo protocolo, que é ver o paciente de 3 em 3 meses no primeiro ano, né? No primeiro mês eu vejo ele toda semana. Então, no primeiro ano eu vejo de 3 em 3 meses, depois de 6 em 6 meses, depois de ano em ano. Mas eu te digo que, assim, 80% dos pacientes, a gente acaba vendo um pouquinho mais porque ele, graças a Deus, fica dependente do nutricionista um pouco, nesse sentido de estar fazendo atividade física, então acaba precisando de alguma orientação em relação à atividade física, e assim. Mas, assim, a gente nota que o paciente que some,
ele é que muitas vezes vai dar problema pra gente. O paciente assíduo que faz os exames, hoje a gente consegue dosar várias vitaminas, vários minerais pelos exames. A gente faz a bioimpedância, que avalia percentual de gordura. A gente faz densitometria óssea, que avalia a parte óssea. Então, assim, hoje é muito fácil, muito mais fácil monitorar esse paciente. Mas quando ele some, aí não dá. Não, mas aí, como qualquer outro paciente, tem sempre o que some, né? O que acha que, ou então o que opera o ombro e acha que não precisa de fisioterapia e já começa a mexer o braço, aí o ombro cai, fica torto lá para o resto da vida e daí se arrepende. Mas uma coisa também que é importante falar para essa galera que é mais negligente é que a gente tem um estoque de ferro, enfim, de algumas vitaminas no fígado que às vezes permite que a gente fique comendo mal durante, sei lá, um ano e você ainda utilizando essas reservas. Aí depois que essa reserva acaba e que aí você soma, né, uma depressão, o desgaste dessa reserva com o fato de você, pro resto da vida, absorver menos nutrientes, você passa a depender disso. Muita gente perguntou para mim se é possível fazer uma cirurgia bariátrica pela segunda vez, né? Para quem teve reganho de peso, como é que é isso? Eu achei bem louco essa pergunta, mas... Ai, pois é. Isso tá uma coisa, né? Na verdade, gente, se a pessoa não muda, ela pode fazer 1, 2, 3, 4, 5, 10 cirurgias que nada vai resolver. Existem algumas técnicas cirúrgicas, hoje a gente tem 4 técnicas cirúrgicas reconhecidas pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e pelas sociedades internacionais americanas, por exemplo, também. Uma das técnicas, ela só restringe o estômago, que é o sleeve gástrico. Ela pode ser convertida em bypass gástrico, que é aquela que deixa o estômago um pouco menor e, além disso, ainda faz a desabsorção intestinal. Uma parte do intestino é retirada e o paciente não absorve. Essa cirurgia pode acontecer, né? O paciente, então, fez o sleeve, não teve uma perda de peso importante, as comorbidades não foram tão legais assim, e aí ela é convertida em bypass para ver se dá uma melhora nessa parte. Isso pode acontecer. Mas isso é super, mega, ultra exceção. Ultra exceção. Hoje em dia, se o paciente volta a ganhar peso, eu falo para ele que a ferramenta mais importante ele nunca perdeu, que é a cirurgia. Então, é só ele voltar para os hábitos de vida saudáveis, ele voltar para a atividade física. Às vezes precisa tomar medicação anti-obesidade. Toma, sim, algumas medicações hoje são muito boas e ajudam. E ele retoma, engrena de novo e começa a voltar a perder peso. Isso é o que acontece, assim, na maioria dos casos. Aí, volta e meia, pode acontecer essa revisional. Essas revisionais, o cirurgião que vai, pega um intestino, corta um pouquinho mais, faz umas gambiarras, isso não é reconhecido pela sociedade, não é uma coisa que é feita de maneira legal, né? Cirurgia revisional, não. Você tem que revisionar aqui, ó. A revisão tem que ser feita no seu comportamento. Isso é equipe multidisciplinar. Volta para sua equipe, volta para sua rede de apoio que dá certo. Ô Mari, o balão gástrico é considerado uma cirurgia bariátrica? Não, o balão é uma técnica endoscópica. Então, não é cirurgia. Você faz por endoscopia, você coloca um balão, então, dentro da boca vazio, e aí enche, quando ele já está lá dentro, ele fica ali, ó, no estômago, competindo junto com o espaço do estômago. E ele é um instrumento, né, um procedimento que você não pode ficar a vida toda de balão. Na verdade, hoje, se eu não me engano, dá para ficar até 1 ano de balão. E só. Então, assim, eu não vejo, sinceramente, uma boa indicação para o balão. Eu prefiro que o paciente tente medicação, a não ser que ele não possa usar medicação. Uma coisa boa que a gente usa, às vezes, para o balão é o paciente super, super obeso. A gente tem paciente internado lá no SUS, Daniel, com 300 quilos, com 280 quilos. Ele não pode nem fazer uma cirurgia bariátrica. Ele não sai vivo da mesa de cirurgia. Não tem teto cirúrgico, né? Então, a gente coloca o balão, a gente já fez isso lá no Agarram. A gente botou o balão, o paciente emagreceu, e aí ele fez depois o segundo passo, que era a cirurgia bariátrica. Legal. Mari, outra coisa que eu já vi muito, né? Tanto em pessoas conhecidas, pessoas próximas, amigos, como também com... já atendi muito paciente que vinha na cirurgia bariátrica, já tendo tido alta, né, depois de 1 ano, 2 anos, e se consultava comigo, muitos atletas até. E eu já vi muitos casos de pacientes que trocaram a compulsão alimentar
né? A gente tem que pensar que um paciente bariátrico que chega numa obesidade mórbida, é evidente que ele vai ter um fator psicológico aí, compulsivo, Sim, enfim, muito sim, forte, né? sim, E sim. eu vejo que, né, não sei por qual motivo, boa parte deles, talvez mais por eles do que pelos profissionais, né, por acesso aos profissionais da área da psicologia, muitos deles, às vezes, não levam a sério isso e trocam a compulsão de comida por... Muitos se tornam alcoólatras, né, compulsão por álcool, ou por compras, ou por sexo. Eu tive a maior parte dos pacientes homens, né, que eu conheci, de bariátrica que eu atendi, isso era muito claro, assim, os caras acabavam o casamento e ficavam promíscuos e Surtados, surtados. então, assim, né, como é que é isso, assim? Como é que se trabalha isso, né? Eu sei que você não é uma psicóloga para poder falar disso, mas como é que é isso dentro da equipe? Como é que é dito isso? E realmente tem uma estatística de quantos que se tornam alcoólatras ou, enfim, né, que tem esses problemas? Vamos falar primeiro do alcoolismo, que é uma coisa que a gente tem, assim, nosso congresso brasileiro passado, a gente teve um módulo só disso, porque está preocupando a gente. Na verdade, o paciente que faz cirurgia bariátrica, ele pode ter até 6 vezes mais chance de ser um alcoólatra, de ter um alcoolismo, do que um paciente que não faz a cirurgia. Isso por quê? Porque a absorção do álcool é super rápida, o paciente cria uma tolerabilidade, então, de uma maneira muito mais rápida, e principalmente, ele toma o álcool e já encheu o estômago dele, então ele não precisa comer. Então, ele começa a viver daquilo, as calorias vivendo daquilo. Acontece quando o paciente não é bem conduzido do ponto de vista psicológico. Então, é importante que ele seja alertado desde o início. E antes a gente dava orientação de que ele bebesse menos, segurando a bebida. Agora a gente fala o seguinte: você quer fazer cirurgia? Então a gente vai fazer um compromisso aqui. Não é para beber. Não é para beber. Você ganha 1001 benefícios e esse não vai dar para ser. Então, a gente hoje é bem radical nessa questão da bebida. As outras compulsões, essas trocas, acontecem de maneiras mais pontuais. Mas o legal é que na avaliação psicológica pré-operatória, o psicólogo já consegue dar um norte. Ele já consegue ver se aquele paciente tem uma tendência a desenvolver outras compulsões. Por isso, mais uma vez, que é importante ser bem avaliado. Porque quando ele é bem avaliado, esse alerta já vem todo no laudo psicológico. E se o cirurgião ainda tem dúvida, vai para o psiquiatra dá um segundo parecer. Então, assim, tudo tem a ver com o quão bem avaliado ele foi antes da cirurgia, né? Agora, a gente tem mesmo pacientes que acabam adquirindo outros transtornos. Essa questão do alcoolismo é uma questão que eu sou muito chata, brigo muito, porque é difícil, né? A gente está num ambiente social, todo mundo gosta de beber. Mas é tentar se conscientizar mesmo, né? Isso é importante. Outra pergunta que fizeram aqui, Mari, foi em relação ao dumping, aos engasgos, entalos, enfim. Muita gente sofrendo com isso, a dificuldade, né? Isso também eu vejo que é muito pessoal. A minha cunhada, ela teve muito dumping, explica depois o que é dumping, e muita gente não tem, né? Não tem nenhum sintoma, desde o pós-operatório ali recente. Então, dumping é uma magia. A gente não sabe, na verdade, quem vai ter, quem não vai ter. Eu não tenho como prever isso, sabe? E aí, o que a gente faz? O paciente tem dumping. Isso, vamos lá. Dumping é o seguinte, gente. Quando a gente corta o estômago, deixa o estômago pequeno e faz, então, a absorção também é diminuída. Quando você come alguma coisa com muita caloria, vem do açúcar, pode vir da gordura, caloria rápida. Ele cai direto no jejum, que é a segunda porção do intestino, que antes estava acostumada a receber o alimento já digerido, diluído, né? Um alimento já quebradinho. E agora ele vai, pá, sorvete, vai direto no jejum. O organismo fica doido. Ninguém morre disso, mas o paciente passa muito mal. Então tem suor frio, tem taquicardia, tem que parar, esperar o dumping passar. Isso é a síndrome de dumping. São vários sinais e sintomas. Pode ser dumping, dumpzão, dumpzinho. Tem vários graus, sabe? E como é que é mesmo que a gente tem dumping? Quando a gente consome coisas calóricas, gente. Então, o ideal
é o paciente não ingerir coisas calóricas. Sabe quem Quando é eu campeão leite de... condensado, né? Era muito comum ter leite condensado. Sim, campeão de dump é sorvete. É para tomar sorvete, gente, depois da cirurgia? Não é, pessoal. Então, assim, na verdade, é muito raro o paciente ter dump. Existe, viu? Pacientes com uma sensibilidade maior. Mas é muito raro o paciente ter dump com whey protein. Por quanto tempo o dumping ele fica pro resto da vida? Se o cara tomar sorvete ou só no pós-operatório ali? Não. Geralmente, quem é mais sensível é dumper. A gente fala que ele é dumper pro resto da vida. Só que ele começa a ter umas manhas. Se ele comer o alimento junto com fibra, o dumping é mais fraco. Ele começa a entender que tem algumas manhas para o dumping não ser tão intenso, sabe? Mas o principal... Não fale não. Mas o principal é evitar. O principal é evitar. Querem aprender isso. Sim, então fala da questão dos engasgos, também dos entalos, né? Entalo, geral, assim, na grande maioria das vezes, quando o paciente engasga, vomita, é porque ele não está mastigando direito. Daniel, pensa, eu tenho uma dificuldade de mastigar direito, cara. Eu tenho que toda hora me concentrar por causa da correria do dia a dia. Né? A gente está ali já comendo, pensando em outra coisa. Então, assim, geralmente é por problema de mastigação. Então, não é por problema mecânico da cirurgia. Alguns pouquíssimos casos é porque a cirurgia, às vezes, cicatrizou muito ali, aquela passagem fica muito apertadinha. Então, o paciente fica com uma estenose, que a gente chama, e aí o alimento tem uma dificuldade de passar, tem que dilatar por endoscopia, é um procedimento tranquilo, mas às vezes precisa fazer. Mas assim, raríssimo, raríssimo. Geralmente, quem vomita muito, que não é normal, eu gosto muito de falar isso, gente. Ah, a pessoa é operada, claro, vomita. Não, senhor. Quem é operado não é obrigatoriamente uma pessoa que tem que vomitar. Eu tenho pacientes com 10, 15 anos de operado que nunca vomitaram na vida, mas mastigam. Tem paciência na hora de comer, senta, presta atenção no que está fazendo, né? Dá preferência para as proteínas, que é o que a gente sempre fala, porque a deficiência de proteína pode acontecer, né? É isso, mastigação. É muito comum o que eu recebia no consultório, até pelo emagrecimento, por ser muito rápido, muita gente perdia muita gordura, né? E também os que eram mais sedentários ficavam muito caquéticos, assim, de pouca massa muscular, né? Então ficava uma flacidez muito, muito forte. E aí eles já ficavam preocupados porque eles não sabiam né, que o resultado estético, né, que também é muito pontuado nesse contexto, que o resultado estético depende disso, né? Pensando em estética, talvez esse seja a maior importância da atividade física, porque se o cara emagrece e ele não continua fazendo um treinamento de força, uma musculação, o que seja, ele acaba perdendo massa muscular, perde gordura e massa óssea também. E isso é muito comum, né, Mari? Muito. Na verdade, assim, a gente fica no pé do paciente porque tudo nele é mais fácil de acontecer. Pode acontecer mais rápido. Então, ele precisa malhar, sim, mais do que uma pessoa. Por quê? Porque ele absorve um pouco menos. Então, uma pessoa que não fez a cirurgia. Então, ele precisa estar atento a isso. Ontem eu atendi um paciente e aí ele falou, Mari, tô felizaço, tô com 30 dias de cirurgia, tô correndo já, meu cirurgião liberou. Primeira coisa que eu penso, calma, não é só corrida. Primeira coisa que a gente tem que fazer, procura o seu professor de educação física, porque você tem que fazer um treino resistido. Treino de força. A gente orienta desde os 30 dias, quando o cirurgião libera para fazer exercício, tem que fazer treino de força, porque a sarcopenia pode acontecer, que é a perda de massa muscular, né? E que traz a perda óssea como consequência e tudo mais. Isso é super importante. Mas é só monitorar, né? A gente monitora. Tem muita gente perguntando aqui por que o peido fica tão fedorento e como é que reduz a flatulência depois da cirurgia. Pelo que eu sei, é pela questão de como você absorve menos, né? Muitos nutrientes, o trânsito é mais curto, né? Muitos alimentos passam, né, pela parte que deveria absorver, e aí as bactérias lá embaixo fermentam demais, né? E aí, a depender do tipo de bactéria, da proporção, enfim, você passa a ter, né, mais ou menos flatulência. Depende muito do que come, né, Mari? Dani, você falou de uma coisa fantástica, que é esse perfil de bactérias. Você sabe que o perfil de bactérias do paciente obeso é diferente do paciente magro. E o que hoje a gente tem visto que a cirurgia bariátrica faz com que o perfil de bactérias também mude. E o perfil de bactérias do que faz cirurgia bariátrica melhora também. Mas
o paciente precisa se alimentar bem. E ele, como ele se alimenta basicamente de proteína, e isso é um agente que instrui mesmo, porque ele precisa ingerir bastante proteína, a proteína gera metabólitos que não são cheirosos, né? Então, assim, dieta super proteica é uma dieta que traz fedor, odor. E aí, hoje a gente ainda não tem remédio muito para isso. Nesse último congresso que eu fui agora, tinha até uma banquinha lá que a gente está tentando usar algumas medicações, mas ainda estão em estudo para ver se ajuda, se ameniza um pouco. Mas é isso que você falou. A microbiota intestinal precisa ser tratada. Então, usa probiótico, que pode dar uma melhorada muito boa no odor. E não tem muita solução. Na verdade, a dieta tem que ser proteica mesmo. Então, por enquanto, a gente ainda está tentando algumas alternativas. Mas usar probiótico pode ajudar sim, viu? Não, eu estudo muito essa parte de modulação intestinal. Eu acho que é uma tendência. Adoro. Né? É um assunto muito complexo, né? E a gente está só engatinhando, está começando a entender isso. Mas é isso. Pô, Mário, tô me amarrando aqui na conversa. Tem muita gente, eu tô vendo que tem muito bariátrico aqui participando da... Pacientes meus. Olha, tem o Bari Surtado, que é um influencer digital dos pacientes bariátricos. É um cara que figuraça, Dani. Valia a pena você chamar ele um dia, ou você fazer uma live lá no perfil dele. Ele tem muitos pacientes, chama Bari Surtado, tem muitos pacientes muito engajados, sabe, em ajudar uns aos outros. Eu acho assim, a gente tem que sempre pensar na cirurgia bariátrica como salvar a vida, do jeito que você falou. É questão de vida ou morte, ou o paciente morre, ou o paciente opera, né? E quando a gente encara isso com seriedade, a gente não tem muita indicação ruim, não, sabe? Mari, e em relação à cirurgia, as cirurgias que eram feitas há 15 anos atrás, sei lá, 20 anos atrás, eu não sei há quanto tempo que a cirurgia bariátrica é feita aqui no Brasil. Mais de 60 anos. Como é que é em relação a hoje? Em relação a hoje, mudou muito assim, em relação à técnica, em relação ao pós-operatório? O que é que você pode falar em relação a isso? A técnica não mudou, não. A técnica que é mais feita no Brasil hoje, que é o bypass gástrico, é feita desde que o mundo é mundo. Desde aquele tempo. Só que ela antes era aberta. Era por corte, né? E aí agora ela é por vídeo. Agora é por vídeo. Então, assim, o paciente fica praticamente sem cicatriz, é uma cirurgia estéril, né? Porque como é por vídeo, não tem essa questão de poder ter alguma infecção pelo corte. Então, é a única diferença. Mas a técnica em si não mudou. É uma técnica que já tem mais de 50 anos, acho que mais de 60 anos, o bypass gástrico. Eu digo em relação... Deve ter perguntado errado. Eu digo o que evolui em termos de acompanhamento da equipe multidisciplinar. Por exemplo, da parte da nutrição. Né? Vixe, muito. Os quelados. Hoje em dia a gente trabalha muito com quelado, né? Com as vitaminas. Os suplementos, Daniel. Eu sofria demais. 16 anos atrás, quando eu comecei a atender bariátrica, eu só tinha albumina para oferecer para o meu paciente de suplementos de proteína. Era uma tristeza. Os polivitamínicos, até hoje a gente tem, assim, não tem linhas muito maravilhosas aqui no Brasil, a gente tem linhas boas, mas, assim, a taxa, imposto, porque são importados, aí a gente já tem esse problema de valor, né, de preço. E como eu trabalho no SUS, eu sempre penso nos pacientes que não podem comprar o melhor dos suplementos, eu tenho que pensar em tudo, né? Mas evoluiu demais. Hoje a gente tem linhas específicas para pacientes operados muito boas. A própria ciência foi evoluindo, os artigos sendo publicados. Eu me lembro no início que eu botava no PubMed lá, site de pesquisa, né? Cirurgia bariátrica, eu lia todos os artigos de bariátrica numa semana. Agora, se eu colocar, nem se eu passar o dia inteiro sentado na cadeira eu consigo ler. Então, o volume de publicação aumentou demais. Então, o compartilhamento das informações fez com que a gente aprimorasse essas técnicas, né? E a nutrição não é diferente. Na nutrição, a gente hoje... Evoluiu muito nos últimos 20 anos, 30 anos. Sim. Quem se formou há 20 anos atrás e quem se formou agora, né? A gente atende... tem nutricionistas no Brasil inteiro muito capacitadas. Muito capacitadas. Conheço, sou amiga de várias, assim. E nos congressos a gente discute muito e estabelece protocolo.
tudo é com protocolo, isso é muito importante ficar claro, sabe? Existem protocolos específicos, tanto de suplementação para prevenção de deficiência, para tratar a deficiência. Então, isso a gente já está um pouquinho mais tranquilo. Né, Fernandinha? Fernandinha aí, ó, nutricionista do Rio de Janeiro. Legal. Você tem algum curso que você queira divulgar, Mária, ou de alguém que você recomende? Alguma especialização para quem quer se dedicar a essa área? Aproveite agora para falar. Eita, então vamos lá. Eu gosto muito da professora Luciana Copini, ela tem uma pós-graduação em nutrição bariátrica muito legal. Eu dou aula em Goiânia, nasci em pós-graduação, que tem um módulo de cirurgia bariátrica. A UNB é fortíssima em cirurgia bariátrica, em nutrição bariátrica. Sem querer puxar saco da minha orientadora, mas já puxando, ela é a doutora Kênia, a professora doutora Kênia, ela é super especialista. Ela tem um grupo que estuda muito cirurgia bariátrica, né? E a gente tem cirurgiões maravilhosos aqui. Tem a doutora Helena Malnati, que é uma cirurgiã. Eu falo com carinho que ela é uma cirurgiã blogueira, mas ela tem um Instagram maravilhoso que informa muito as pessoas sobre cirurgia. A gente tem a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica que faz lives toda semana. Toda semana tem uma Bari Live no Facebook, informando as populações, falando sobre isso. Então, a gente tem, assim, equipes muito renomadas aqui no Brasil que podem informar muito bem essas pessoas, né? Agora, curso de pós-graduação, a gente não tem tantos, assim. Mas te digo que na estrito senso, mestrado e doutorado, a UNB, a USP, a Unirio, tem muitas universidades muito boas nessa área. Legal. Eu estou sempre para esgotar já. Eu queria agradecer ao pessoal a seus pacientes, né, aos seus seguidores. Queridos. Queridos demais. A todo mundo que participou dessa live. Quem chegou depois, vale a pena. Eu vou deixar a live salva, vale a pena reassistir, porque a gente falou sobre quase tudo, sobre consumo de álcool, sobre reganho de peso, sobre dumping, sobre os critérios para cirurgia, idade, em relação à flatulência, falamos também de se a cirurgia pode ser realizada mais de uma vez, enfim, acho que a gente falou dos principais temas, né? Eu acho que é importante quem está aí assistindo, que já fez ou que pretende fazer, se for feita a cirurgia mesmo, não deixar, né, não negligenciar, não menosprezar o trabalho multidisciplinar, né? Porque a gente tem essa mania de, assim, eu não estou sentindo nada, né, agora, não estou sentindo nada, e os sintomas são da deficiência, enfim, da negligência, são progressivos e a pessoa às vezes não percebe, porque tem uma relação muito grande e íntima entre o intestino e o nosso cérebro. Então, o nosso estado de humor, de você ser mais depressivo, ou ser mais ansioso, ou ser mais agitado, né? Mais nervoso, isso tudo influencia, dependendo da forma que a gente come. Então, é importante que você se mantenha, né, com uma certa frequência. Eu acredito que você deva também fazer um atendimento mais personalizado depois que sai desse período desse protocolo, né, de um ano. Eu acho bacana também sair dos protocolos e fazer algo direcionado. Totalmente individualizado. Mesmo dentro dos protocolos, é totalmente individualizado, viu, Dani? A gente só tem alguns protocolos para não se perder muito, mas é individualizado. Eu que quero agradecer, viu? Muito obrigada pela oportunidade. Vamos ter outras oportunidades, sim. Quero te chamar para falar também numa live minha. A gente conversar sobre comportamento. Sou muito fã do seu trabalho, viu, Dani? Do que você faz. Você prega alimentação de verdade. Eu acho isso tem tudo a ver comigo também. Apesar de trabalhar com bariátrica, eu gosto muito de trabalhar com comportamento. Eu tenho um grupo de nutricionistas, sou chamado Nutrição SA. A gente faz clubes de revistas todo mês. A gente estuda alguma coisa na temática da nutrição. Então, quero convidar também aluno, estudante, residente. A gente está fazendo 100% online agora por conta da quarentena. Então, se você puder participar até do nosso próximo, pode participar. A gente está sempre divulgando, tá bom? E muito obrigada. Quero agradecer, de coração. Valeu, obrigado a você. Tamo junto aí. Quando você precisar de mim também, é só mandar mensagem que eu colo também aí, viu? E é isso, tá pessoal. Bom. Obrigado. O tempo vai acabar. Amanhã vai ter uma live sobre mas vai ser treinamento funcional. Uau! A gente vai fazer uma aula com o personal, Felipe Macena, amigão meu aqui de Salvador. E ele vai falar sobre movimento
funcional em casa, em quarentena ou não, ou fora de quarentena. Então vai ser uma live bem bacana com um preparador físico. Olha aí, então meus pacientes têm que assistir, viu, gente, essa live amanhã. Vai ser muito bacana. Então é isso. Um beijo, boa noite, até amanhã. Beijo, boa noite, querida. Até. Tchau. Tchau, tchau.